Oi gente, eu sou o Gabriel, bem-vindos para mais um vídeo desse canal maravilhoso e hoje eu vou mostrar para vocês quais foram as leituras que eu fiz no mês de setembro. Oi gente, se você está chegando agora no canal e não me conhece, eu sou o Gabriel, vídeos toda semana por aqui. Se você gosta desse conteúdo literário, se inscreva no canal que você não vai se arrepender. Hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram as 6 leituras que eu fiz em setembro e teve um livro abandonado. Era pra ter sido 7, mas eu abandonei um. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu comecei o mês de setembro lendo um livro que fazia parte do meu clubinho, o Clubinho Detetives do Joy. Pra quem não sabe, eu tenho um clube de leitura focado em thriller e nós lemos A Empregada nesse mês de setembro. E eu amei. Gente, eu gostei muito. Tinha muita gente falando da Empregada. Desde quando lançou, todo mundo tava falando da Empregada. Mas quando eu comecei a ler, eu fiquei, nossa, que sabor. Porque no clubinho a gente tava lendo uns livros bem ruinzinhos ultimamente. E quando chegou a Empregada, que assim, não é um livro, nossa, incrível, um thriller maravilhoso, mas um thriller gostoso, aquele thriller que te entrega aquilo que você quer, que é se sentir conectado, se sentir curioso e ter um final bom. Pra mim foi o sabor. Pra mim foi o sabor. Eu dei 4 estrelas pra Empregada. Eu gostei muito da dinâmica. Eu pensava que a escrita do livro era uma escrita assim mais tranquila, mais fraquinha. Inclusive eu pensava que era um dos primeiros livros da autora. Mas depois eu descobri que a autora já escreveu mais de 46 livros. Então é o jeito dela escrever mesmo, aquele jeitinho simples dela. E foi bom, eu confesso que foi bom. Porque o livro é muito dinâmico, o livro é muito fluido. Os capítulos são bem pequenos, então você consegue ler rapidamente. Para vocês terem noção, eu li o livro indo e voltando da Bienal. Foi muito rápido ler A Empregada e eu gostei. Eu gostei muito. Eu gostei da virada de mesa que tem ali pra metade pro final. Eu gostei do final porque eu estava assim, eu quero que acontece isso no final. E acontece. Então eu gostei, gente. Eu gostei de tudo. Eu gostei como a autora construiu. Eu gostei todos os elementos ali da casa, da filha. Nossa, de tudo, tudo, tudo. É uma coisa que já é clichê nos thrillers. Muitas pessoas, eu, por exemplo, quando começou, eu já comecei a pensar em outra coisa. Eu não segui o que a autora queria que eu seguisse, um pensamento. Eu fui pro outro pensamento, que é um pensamento que, para quem já lê muitos thrillers, principalmente thriller desse gênero específico, já consegue imaginar. E era isso mesmo. Mas para mim não teve problema nenhum. Sabe aquele livro que você lê, você gosta, tem um final bom e que não tem um problema nenhum ter as suas falhas, as suas previsões, os seus clichês? Pra mim foi muito saboroso. Teve gente, eu falo, Jonas da Bahia, que não gostou, mas o resto lá no clubinho, todo mundo gostou. Ou seja, não sei. E eu aproveitei então que eu tinha terminado o livro A Empregada, que eu li o segundo livro do nosso clubinho, porque A Empregada foi a leitura extra e a leitura oficial do Detetive do Joy foi o livro Alguém que Você Conhece, esse livro da Sherry Lapena, inclusive é a mesma autora do Casal que Mora ao Lado. Quando eu escolhi esse livro pro clubinho, teve gente que ficou, eu já li esse outro dela, não gostei, e tal, e tal, e tal. Mas o Washington tinha lido esse livro aqui antes dele ser lançado pela Record, na edição da Tag, e ele gostou. E quando eu recebi esse livro, eu fiquei com esse livro na cabeça. Eu falei, gente, eu acho que esse livro pode ser bom. E eu coloquei pra gente ler. E eu, nossa, o Clubinho Detetive do Joy foi o sabor esse mês. Sabe aquele livro de fofoca? Aqui a gente vai acompanhar uma cidade, um bairro, todo mundo ali se conhece desse bairro, e acontece um assassinato, uma mulher morre. E ao mesmo tempo, um filho, um jovem, ele invadiu algumas casas desse bairro. E a gente vai acompanhar toda a investigação, todas as coisas que tá acontecendo. Imagina um livro que tem uma fofocaiada. Gente, que sabor gostoso. É uma fofoca atrás de fofoca nesse livro. E é gente com... nossa, eu não posso contar porque eu não quero estragar a experiência de vocês. Mas se você quer ler um thriller leve, esse é igual A Empregada. Não é aquele thriller, meu Deus, o melhor thriller do mundo. É um thriller leve, que vai te entregar fofoca, que é fofoca do começo ao fim. Tem um final previsível? Tem. Eu acertei o final antes da hora, mas não todo final, parte do final.
Mas é igual a Empregada, mano. Eu amei, eu achei genial, eu achei fluido, eu achei dinâmico, eu achei gostoso de ler. Me lembrou muito os livros do Harlan Coben, que era focado em fofoca de família, de bairro, de amores. E eu achei o sabor. Inclusive, eu tô querendo até ler o outro livro dessa autora aqui, porque se for nessa pegada fofocaiada, eu vou gostar. Eu vou gostar muito. O próximo livro que eu li no mês foi o livrinho dos detetives... Não, do Detetive do Joy já foi. Foi o do Fantasiando, que foi O Assassino do Rei, da Robin Hood. Esse é a continuação do Aprendiz de Assassino, que nós lemos no mês passado. E retrasado, né? Foi em agosto que a gente leu. E eu já tinha gostado. Todo mundo gostou do assassino do Aprendiz de Assassino no clubinho. Todo mundo. E aí, esse daqui, ele é maior. Ele é bem maior. E eu comecei ele, eu tava gostando, mas não tava conseguindo me conectar tanto enquanto eu estava no primeiro. E aí eu fiz uma pausa, acho que ali no começo mesmo, eu tinha lido umas 200 páginas. Dei uma pausa, peguei outro livro pra ler, que foi o Alguém que Você Conhece, e depois voltei pro Aprendiz de Assassino. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Esse livro, ele ganhou 5 estrelas, favoritado. Eu amei esse livro. Realmente eu acho que minha cabeça estava um pouco cansada. É normal, gente. Nós, como leitor, tem momentos que a nossa cabeça vai estar um pouco cansada. Então foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, ter dado essa pausa. Porque eu amei. Eu amei. Pra mim foi 5 estrelas. Favoritado. Eu achei delicioso. Eu achei tudo de incrível esse livro. O final desse livro, gente, o final desse livro, a Robin Hood, ela tinha que ser coach para escritores de fantasia, porque nossa, é muito bom. Essa série, ela tem que ser valorizada aqui no Brasil, ela tem que ser lida. Você que é leitor de fantasia, eu sei que os leitores de fantasia épica, os leitores de fantasia mais antigo, provavelmente já leu essa saga do assassino, mas você que ainda não leu, você precisa ler. O Aprendiz de Assassino é muito bom. A gente vai acompanhar o Fitz. É um livro de fantasia como se fosse um romance de formação, que a gente vai acompanhar ele desde quando ele é bem pequenininho até ele começar lá a trabalhar para o rei. E o Fitz, ele é um bastardo. Ele não era para ser neto do rei, mas ele é neto do rei. E a gente vai acompanhar ele nessa jornada aí ao longo desse universo. Que sabor! Que sabor! Eu estou animadíssimo para ler o terceiro, a conclusão dessa primeira trilogia. A Suma já anunciou que vai lançar no final do ano. E ano que vem a gente já vai ler o terceiro pro clubinho. Porque, pra mim, foi insano. Esse livro aqui, ele é insano. Insano. Logo depois do Assassino do Rei, teve o meu abandonado do mês. Que foi o livro... Eu não me orgulho disso. Tá? Eu já queria deixar claro que eu não me orgulho disso, mas sim, eu abandonei Elantris, do Brandon Sanderson. Joy, você tá maluca? Mona, você tá maluca? Gente, então, eu comecei a ler Elantris e até que gostei do comecinho, mas depois eu não tava conseguindo me conectar, não tava sentindo a história não tava me inspirando, não tava assim, me conectando igual conectou com os outros livros do autor. Então, quando acontece isso comigo, eu entendo que é o meu momento de parar. É o meu momento de parar, abandonar e quem sabe futuramente eu pego pra ler e provavelmente eu vou gostar muito, não sei. Mas é porque eu, ao longo de muito tempo de leitor, eu consigo entender a minha cabeça. Eu preferi ter abandonado agora do que ter lido obrigatório. É o livro do clubinho, mas eu não tenho isso com o meu próprio clube, tá, gente? É cada leitor de cada um. Então eu preferi abandonar. Quem sabe futuramente, quando eu quiser ler, talvez numa versão física, vamos rezar pra trama, republicar Elantris e Mistborn. Eu acho que vai dar certo, mas eu preferi, gente. Eu preferi abandonar. Eu não tava me conectando, eu não tava conseguindo sentir a história, eu não tava gostando. Eu sei que muitas pessoas gostam, inclusive depois eu fui ver o vídeo da Tami. É o favorito da Tami e de muitos outros leitores do Brandon Sanderson também. Óbvio que depois vieram coisas também grandiosas e melhores, mas pra mim não deu. Pra mim não deu, não consegui gostar tanto assim e tá tudo bem. E tá tudo bem, Brandon Sanderson, tá? Tá tudo bem. Nós já vamos ler aqui Palavras de Radiância no que vem, no clubinho. Já temos aí Mistborn. Esse mês de outubro estamos lendo Mistborn, então tá tudo bem.
Um dia lá na frente, eu pego pra ler. E aí, eu cismei, gente, que eu entrei na minha era clássico. Eu acho que o leitor chega um momento da carreira que você chega no seu momento clássico. E eu cheguei no meu momento clássico. Eu pensei que esse momento nunca ia chegar, eu confesso pra vocês. Eu nunca me imaginei no clássico. Mas eu comecei a cismar com o livro clássico. E eu peguei pra ler A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Foi o meu primeiro livro russo, primeiro livro do Toy Story, como eu brinco lá na live. Primeiro livro do Toy Story, A Morte de Ivan Ilitch. E, meu Deus do céu, que livro, né? Eu vi todo mundo falando super bem desse livro. Inclusive, é uma das indicações para começar a ler o autor. Mas, que livro! Uma das observações que eu fiz lendo esse livro aí, clássico russo, é que eu não senti ele tão difícil quanto um livro clássico português. Depois eu pesquisei um pouquinho e realmente parece que o clássico português, ele é mais difícil do que alguns outros clássicos de outras línguas. Eu entendo por quê, mas eu não senti dificuldade nenhuma lendo o livro do Toy Story. Eu gostei muito. Morte do Ivan Ilitch é um livro bem profundo, ele é curtinho, mas fala de uma coisa assim que a gente leva um tapa na cara. A gente leva um tapa na cara, como se ele estivesse falando assim: e sua vida? Tá vivendo a sua vida? Essas escolhas que você fez, será que realmente foram escolhas que você queria? Esse futuro que você tá agora é o futuro que você queria? Que você planejou pra você? Ou você só tá vivendo aquilo que deu pra ter? Minha interpretação. Cada um tem a sua interpretação. E que livro! Eu gostei bastante. Eu achei uma história muito boa. Eu acho que foi muito bom pra eu ter iniciado aí no russo. Já quero ler outros livros do autor. Inclusive, já tô com vários outros clássicos aqui na minha mesinha pra ler. E eu tô bem animado. Tô bem animado com os livros clássicos. Gostei bastante de ler Toy Story. Já quero ler vários outros livros. E A Morte do Ivan Ilitch foi um livro que eu indico muito, muito mesmo. E aí, depois da Morte de Ivan Ilitch, eu peguei um contemporâneo pra ler, um jovem adulto. Eu não tenho muito costume de ler jovem adultos, como vocês sabem, mas eu recebi alguns na Bienal e eu peguei pra ler o Romance Real, da Clara Alves. Esse livro aqui, ele vai se passar em Londres, a gente vai ter um romance sáfico e também vai ser abordado temas bastante, assim, atuais, importantes a ser discutido, como abandono parental, morte da mãe, a mãe que ali sustentava aquela casa, que sustentava a filha, o pai que estava em outro mundo, em outro país, nem se importando com a filha, e agora a filha tem que ser obrigada a ir morar com o pai, a ter uma nova família, a conviver do zero com esse homem que abandonou ela. E é um livro também que ele vai se passar lá em Londres. Eu, assim, achei o livro interessante. Confesso que teve muitos pontos que não me fez gostar tanto assim da história. O principal ponto foi que o livro pode parecer bobeira para alguns, mas para mim não foi bobeira. Lembrando que é a minha opinião. O livro ele tem muitas palavras em inglês. Muitas. Aqui a gente vai ter uma personagem que ela conversa em inglês, português, muitas palavras, porque vai se passar em Londres. Tem toda aquela questão do One Direction, de Londres, nananã. Mas tem muitas palavras em inglês. E essas palavras em inglês, elas não têm nota de rodapé, elas não têm tradução. Então, pra você que não sabe inglês, você tem que ficar parando toda hora pra pesquisar. E se a gente for parar pra pensar, não é todo mundo do Brasil que sabe falar inglês. Inglês não é nem a nossa segunda língua, né? Nem língua oficial daqui do Brasil. A gente fala português. E é uma porcentagem tão pequena que fala inglês, mas tão pequena, que eu acho que esse livro não foi feito pra todo mundo. Ai, Joy, mas são coisinhas que todo mundo entende. Não é. Tem coisas aqui que eu, por exemplo, que estudo inglês um tempinho, não entendo. Não entendo. E eu preferi continuar sem entender, porque se eu fosse parar toda hora pra pesquisar, a leitura ia ficar uma coisa chata, ia virar uma aula de inglês, e não é isso que eu queria. E o outro problema é que por ter essas palavras em inglês, o livro pra mim ficou um pouco... Não queria usar essa palavra, mas ficou cringe, muito cringe. Eu entendo que se fossem alguns momentos específicos,
ia parecer descolado, mas esse descolado pra mim ficou muito cringe, ficou uma coisa assim forçada. E a todo momento um inglês chato. Talvez poderia ser até a ideia da Clara Alves fazer essa personagem ter essa coisinha chata, mas acabou que não foi a personagem que ficou chata, foi a história por causa disso e por causa também de outras coisinhas também. Então acabei que me decepcionou um pouquinho esse livro, por várias outras questões também. Chama romance real, mas assim, falta um... Sabe quando aquele livro falta um tempero? Falta jogar ali uma pimenta do reino, uma páprica. Faltou. Pra mim faltou. Então não gostei tanto assim não. E pra finalizar o mês de setembro, eu fiz uma das melhores leituras da minha vida. Sim. E foi O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Que livro, gente. Primeiro que é um livro forte. Primeiro que é um diário muito íntimo e um diário muito forte e pesado. E é um diário que é um clássico nacional, esse livro. E ele é muito, muito, muito forte, muito pesado, muito intenso. Aqui a gente vai acompanhar a Carolina nos seus dias que ela viveu na favela do Canindé, em São Paulo. Carolina, que era de Minas Gerais e foi tentar a vida em São Paulo. E ela relata essa trajetória, alguns anos ali na década de 60, final de 50, morando nessa favela, com seus filhos, os seus vizinhos e todas as situações que ela enfrentou. É um livro que ele é forte, principalmente porque não é todo mundo, eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo que tem esse privilégio de não ter vivido isso e não ter conhecido pessoas assim, mas tem muitas pessoas que não têm esse privilégio, que aconteceu com a minha família. E por isso que ele é um livro que ele torna ainda mais forte para mim, porque lendo ali o que a Carolina escrevia, eu conseguia lembrar de algumas coisas da minha família, algumas coisas que foram passando, né, de geração, relatos que foram passando, nem geração tão distante, tá, gente? Inclusive esse livro da década ali de 60, final de 50, geração da minha avó, pra vocês terem noção, que é quase a mesma geração ali da Carolina. Minha avó, se eu não me engano, é de 37, acho que minha avó é de 37, então é quase ali. E minha avó também do interior, né, de Minas Gerais, foi tentar a vida na cidade grande, com 7 filhos para criar, não sabia o que fazer com os filhos, teve um momento da vida, intimidade que eu tô contando para vocês. Teve um momento da vida ali da minha avó que não dava mais, e ela teve que distribuir os filhos dela para alguns parentes, conhecidos, vizinhos, porque infelizmente não dava. E é igual o que a Carolina relata. Tem uma passagem no livro que me emociona muito, que ela fala sobre suicídio, que ela fala alguns capítulos antes, não é uma hipótese para ela, que o suicídio ali, ela não vê aquilo para a vida dela. E alguns capítulos depois de vários dias sem comer e depois de vários dias sem dar de comer para os filhos, ela pensa, nossa, hoje eu queria me matar e acabar com a vida dos meus filhos. Inclusive ela fala, eu quase sugeri isso para eles. Então é um livro muito forte, Para algumas pessoas podem soar talvez repetitivos e longos, mas você tem que parar para pensar que é uma vida de uma pessoa ali. Imagina você passando fome todos os dias e você com um filho para cuidar. Imagina você ter que catar papel, catar o que for na rua para conseguir alguns centavos para dar um pão duro pro seu filho. Não é repetitivo, não é longo, é uma vida. E foi uma vida muito dura, muito dura. Então eu amei esse livro. É um livro muito forte, muito pesado mesmo, porque é a realidade ali dessa mulher preta, dessa mulher favelada, dessa mulher pobre. E leiam porque vale a pena. E depois é legal a gente ler e pesquisar mais sobre a vida de Carolina. Como foi a vida de Carolina depois do livro, os altos, os baixos. Vocês precisam ler, vocês precisam pesquisar para saber mais, porque é muito grandioso. E é óbvio que eu não sou especialista para falar nesse assunto nenhum, então eu prefiro que vocês leiam e pesquisem sobre, porque vale a pena. Vale a pena.
Gente, essas foram as leituras, então, do mesmo mês de setembro. Foram livros até que bom, né? Eu acho que tirando um ali, que não gostei tanto assim, mas de resto, eu acho que eu gostei de todos. E foram leituras que valeu muito, muito a pena mesmo. Se você tá assistindo até agora e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem vídeos aqui toda semana e talvez te agrade um pouquinho, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui!